esfinge, jacalope, manticore, grifo, hipogrifo. Monstros construídos a partir do corpo de outras criaturas. Nós os chamamos de quimeras, desde a Grécia Antiga. A monstruosidade absurda tem 3 cabeças, uma de leão, uma de cabra e uma de serpente, aterrorizante. Mas, mais uma vez, o homem tem criado tais criaturas há milhares de anos. Por milhares de anos, quando digo que os humanos têm estado ocupados criando quimeras, quero dizer literalmente, eles estão juntando corpos mortos. Os antigos romanos exibiam um centauro, preservado em mel. A figura era claramente montada a partir de restos mumificados de humanos e cavalos. Os romanos também exibiram uma marionete com uma cabeça humana artificial que descansava em cima de uma grande serpente que podia abrir e fechar a boca e mexer a língua, mistificando tantas pessoas. E nem vou mencionar toda a estranha técnica de preparar cadáveres de animais para resistirem à decomposição que veio da era vitoriana. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para nos apoiar e não perder nenhum dos nossos próximos documentários e histórias fascinantes. Nos anos 80, cientistas realmente criaram um híbrido entre ovelha e cabra, ao qual eles se referem como GIP. Talvez você tenha ouvido falar de ligres, mulas, bífalos, zonquis, coy dogs, golfinhos híbridos ou talvez ursos Paisley. Eles são exemplos reais de criaturas que são uma mistura de 2 espécies, mas na verdade não são quimeras sob os critérios biológicos. Eles são híbridos, resultantes do cruzamento de 2 criaturas próximas, como um leão e um tigre. Mas o GIP era diferente. Ele começou com 2 embriões, um de cabra e um de ovelha, que foram fundidos juntos para criar um único embrião. 2 corpos ou embriões juntos. Isso é uma quimera. Ciência. Os cientistas, portanto, batizaram esses animais como quimeras, um conceito que vem do cerne da mitologia. Criaturas míticas híbridas existem em várias culturas ao redor do mundo, desde tempos imemoriais. Foi na Ilíada de Homero que o termo quimera foi cunhado. Aqui, a quimera é uma besta mulher com corpo de leão, cauda de serpente e uma cabeça de cabra no meio do torso. Uma cabeça de cabra que cospe fogo. Sim, ela tem 3 cabeças, e a cabra é a mais aterrorizante de todas. Belerofonte é designado a tarefa de matar a quimera, que se acredita ser imortal. Pégaso, sendo a sorte de nosso herói, é nada mais do que uma montaria sobre a qual ele cavalga, o nobre cavalo alado, ajudando-o a matar a quimera por cima. Pégaso, mais uma quimera. Havia muitas histórias de quimera dadas por outros escritores gregos após o relato de Homero. A maioria colocava a casa da quimera na Lícia, 500 longas milhas de Atenas, um símbolo do medo dos gregos do estrangeiro e do que eles consideravam terra estrangeira selvagem. É também uma região famosa pelas chamas subterrâneas inexplicadas provocadas pelo vazamento de gás natural até a superfície, embora, para uma mente humana antiga, uma cabra que cuspisse fogo não fosse de modo algum fora do reino do possível. A montanha onde esses incêndios estavam queimando era de fato chamada Monte Quimera. Ok, então como explicamos a origem da coisa de cabeças de leão, cabra e serpente? Nós não vemos quimeras reais na natureza, mas às vezes vemos certas características em uma espécie que parecem vir de outras espécies, como membros extras, ou como algumas pessoas têm dedos extras que as fazem parecer quase reptilianas. E ao longo do desenvolvimento, muitos embriões de vertebrados passam por estágios que realmente parecem muito com ramos mais antigos da vida, digamos peixes, terminando com estruturas parecidas com brânquias. Isso seria perturbador nos velhos tempos,
e os animais às vezes nascem com duas cabeças, embora sejam sempre do mesmo tipo de cabeça. Então você tem que esticar a verdade científica para chegar às quimeras míticas. Uma explicação dada para a origem dessa espécie mítica de 3 cabeças é a falta de compreensão dos primeiros fósseis descobertos pelos humanos. Pode muito bem ser o caso de que, em algum ponto do passado, os ossos fossilizados de uma cabra, um leão e uma serpente foram desenterrados na mesma proximidade, talvez devido a um dilúvio repentino ou poço de betume. Os humanos cavaram esses ossos fossilizados e criaram uma quimera para fazer sentido do que estavam vendo. Mesmo a iconografia antiga é rica na representação da quimera, de moedas e estátuas a vasos e pratos. Devido à aparição na Ilíada e em outras obras gregas literárias e iconográficas clássicas, a quimera permaneceu um mito estabelecido ao longo dos séculos. O termo quimera deixou de significar um animal mítico e passou a significar algo impossível ou fantasioso. Foi só nas últimas décadas que finalmente fomos capazes de aceitar e exibir quimeras interespecíficas. Após a história do GIP, outra estranha história de quimeras desdobrou-se em 1998, quando 2 cientistas tentaram registrar uma patente para uma coleção de quimeras humano-animais. A patente foi recusada como uma invenção que seria destrutiva para o bem-estar, a boa política ou os bons costumes da sociedade. E a própria comissária responsável por aprovar a patente se referiu às invenções propostas como monstros. No entanto, a pesquisa de quimeras humano-animais está em andamento. Alguns pesquisadores estão cultivando tecidos humanos dentro de porcos, para que, eventualmente, possamos melhorar a maneira como transplantamos órgãos. Mas a ética e os sentimentos em relação a esse tipo de pesquisa são confusos. Quero dizer, em um mundo de quimeras humano-animais, o que ainda é considerado humano? Se eu tivesse asas de pássaro, ainda seria considerado humano? Ou, mais tecnicamente, uma quimera? Com o avanço da tecnologia, a realidade de quimeras humanas também se torna mais possível. O mundo das quimeras biológicas é ainda mais estranho, do monstro quimera da mitologia grega ao fato de que podem muito bem existir quimeras de animais reais. Quando nos movemos da Terra, dos sonhos para a tal realidade, a situação começa a ficar realmente estranha. Não é mais uma questão de si, mas de ética. Temos a capacidade de criar quimeras, mas temos o direito? A introdução das quimeras mitológicas evoluiu para uma realidade científica que desafia nossos conceitos de ética e identidade. De criaturas antigas que inspiraram medo e fascinação, avançamos para a criação de quimeras no mundo moderno, onde a ciência e a moralidade se entrelaçam. A questão de saber se devemos ou não criar essas entidades não é apenas uma questão científica, mas também um profundo dilema ético que continua a provocar debate. Obrigado por assistir ao vídeo até o final e junte-se a nós para mais Odisseias e Mistérios, onde exploramos fatos fascinantes e histórias incríveis. Até a próxima descoberta.